Bom, pessoal, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre fundos de investimentos. É a nossa terceira opção aqui. Já estou com o aplicativo da minha corretora aberto. Nós já vimos no outro vídeo Tesouro Direto, já vimos a renda fixa e agora vamos em fundos de investimentos. Vou clicar agora e começar a trabalhar isso com vocês. Bom, fundos de investimentos, indicado para quem deseja gestão especializada e diversidade em seus investimentos. Reúne recursos de diferentes investidores em uma estratégia comum. Então vamos lá. Nós temos aqui várias opções. Lembrando, pessoal, que um fundo de investimento, ele já tem poder de ganho maior, mas também já tem um certo risco. Veja que tem dizendo aí, tem mostrando que isso é para investidor que esteja qualificado de acordo com o seu perfil, certo? E veja que já é diferente dos outros que a gente viu de ser conservador, esse já é um investimento considerado agressivo. Por quê? Dependendo de onde você vai fazer a sua aplicação nesse fundo de investimento, quando você entra no fundo de investimento, é um grupo de pessoas, certo? Que se juntam como se fosse um consórcio, um tipo de um consórcio, e essas pessoas estão juntas financiando um determinado serviço, alguma empresa, enfim, um fundo de investimento qualquer. Isso vai variar muito. Então, cada pessoa vai ter uma aplicação. Veja que nesse primeiro fundo aí, ele tem uma aplicação inicial de R$ 5.000. Veja que nos últimos 12 meses, ele teve uma rentabilidade de 12,46%. Então, quem tinha dinheiro aplicado nesse fundo, nos últimos 12 meses, teve uma rentabilidade de 12,46% ao ano. Ou seja, dá mais de 1% ao mês. Ótimo. Mas veja que quem investiu nessa lasca, nessa segunda, por exemplo, ela nos últimos 12 meses, ela teve uma queda, ela teve uma perda no seu patrimônio, né, no seu valor de mercado de 47,82%. Ou seja, quem investiu R$ 5.000 nessa empresa, nesse fundo, perdeu quase 50% do seu investimento. Então já é algo que você precisa ter cuidado, estudar, avaliar qual é a empresa, qual é o fundo que você vai querer investir, beleza? Então nós vamos ter aqui, ó, várias opções. Veja que a maioria está com rentabilidade negativa, né? Lembrando que estamos no ano de 2020, passamos por uma grande pandemia, ainda estamos durante a pandemia, mas assim, aparentemente o pior já passou, as coisas já voltaram a reabrir, já voltaram a funcionar, mas foram aí praticamente 6 meses de lockdown, de tudo fechado, então tudo isso influenciou e fez com que várias empresas, vários fundos de investimento perdessem valor de mercado. Então nós temos aqui algumas exceções, né? Veja que esse daqui, o AZ Quest da Small, teve um rendimento ainda de 2,69, a aplicação mínima é de 10 mil. Nós temos esse outro fundo que teve uma aplicação mínima de 5 mil, rendimento de 3%, mas aqui, ó, esse já caiu 0,87. Esse da Bahia já tem um rendimento aqui de 4,94%, porém é um investimento que já exige uma aplicação mínima de R$ 20.000. Esse do BNP caiu 4,63%. Então, são várias situações que a gente tem. Olha esse do BTG Pactual. Quem investiu nesse fundo tá feliz da vida, né? Nos últimos 12 meses, 18,59%. Então, quem investiu aqui nesse fundo teve quase 20% de rentabilidade nos últimos 12 meses. O BTG aqui no próximo também, ó, no Pactual Absoluto, então no de cima 18%, nesse outro quase 12%, né, 11,72%, mas nesse outro aqui embaixo, ó, já teve uma perda de 3,85%. Então veja que isso aqui é muito volátil, certo? Isso que hoje está em queda
daqui a um mês, 2 meses, já pode estar em 8, 10, 12% positivo também. Tudo vai depender de como o mercado ficará daqui para frente, beleza? Então, nos fundos de investimento, você tem aqui várias opções para você adquirir. Vamos ver esse da BTG Pactual aqui. Vou abrir ele para vocês. Então, nós temos uma aplicação inicial de 5 mil. A rentabilidade dos últimos 12 meses é de 18,59. Não significa que se você comprar isso hoje, daqui a um ano, você vai ter essa mesma rentabilidade. Pode ter até mais do que isso. Porém, você pode ter menos ou até uma rentabilidade negativa. Isso aqui é uma estatística que ele mostra que esse fundo, nos últimos 12 meses, está com rentabilidade positiva de 18%. Não quer dizer que ele permanece desse jeito. Porque só esse mês ele está dizendo aqui que a rentabilidade foi de 4,41. Porém, durante o ano, tinha sido de 9,64. Então, esse último mês aí que teve um rendimento de 4,41, deu uma levantada no fundo e fez com que ele, nos últimos 12 meses, fechasse com 18,59. Beleza? Então é isso aí, pessoal. É desse jeito que funciona as aplicações e o mercado financeiro. Tranquilo? Aqui embaixo, o que eu acho interessante é que ele dá um resumo do fundo que você está investindo. Então ele diz, a política de investimento do fundo consiste em manter no mínimo 95% do seu patrimônio líquido aplicado em cotas do BTG Pactual, né, no fundo de investimento de ações. Então a gestora é a BTG Pactual, a administradora é a própria empresa, a BTG Pactual Serviços Financeiros. O patrimônio líquido atual dessa empresa é de 1.385.329.106,13. O patrimônio líquido médio dos últimos 12 meses, veja que está bem próximo, 1.200.000.000 de reais. O que é que isso significa? Que isso é um fundo aparentemente seguro, né? Veja que o patrimônio líquido da BTG Pactual é de quase 1,5 bilhão de reais, ou seja, é algo a se estudar e mostra que a empresa, que esse fundo, ele tem pano para as mangas. Não é um fundo que, aparentemente, ele vai permanecer grande aí no mercado. Porém, como eu disse, tudo pode mudar dependendo do que acontecer daqui para frente no mercado. Mas veja que nos últimos 12 meses, no último ano, o patrimônio líquido dessa empresa, desse fundo, ele permanece aí bem alto. Isso dá uma garantia de que esse fundo ele tem condições de manter os seus compromissos. Beleza? Eu vou pegar esse segundo aqui, que teve uma queda de 47%, e vamos ver como é que está a situação dela. Nesse mês, veja que ele teve um aumento de 8,31%. Ou seja, durante o ano, a queda já era de mais de 53%. Porém, esse mês deu uma recuperada de 8%, e aí, nos últimos 12 meses, ficou ainda com uma perda de 47%. Então, é como eu disse para vocês, tudo depende de como o mercado reage. Então, algo que está negativo hoje, rapidamente, daqui a um mês, 2, 3, ele pode já virar o jogo e ficar positivo. Vamos ver como é que está a situação financeira desse fundo. Então veja que é outro fundo grande também. Também pertence aqui à administração do BTG Pactual, mesmo que a gestora seja essa Alaska, mas a administradora do fundo é a BTG Pactual. Então o patrimônio líquido de 1,5 bilhão de reais. O patrimônio líquido médio durante os últimos 12 meses, 2,3 bilhões de reais. Então, mais uma vez, é um fundo que aparentemente tem como se recuperar dessa situação. O fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados, pessoas físicas e jurídicas, bem como fundos de investimento e fundos de investimentos em cotas de fundos de investimentos. Ou seja, é um fundo de investimento que aplica o dinheiro
em outros fundos de investimento. Então veja como o mercado financeiro ele é complexo e você precisa estar muito por dentro de todas essas situações para você não fazer nada errado e não perder dinheiro. Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like, se não for inscrito, se inscreve no canal e eu te espero aqui para o próximo vídeo. Valeu!